Ano já de mercado. Muito bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos que vamos. Boa! Queria começar... Muito legal te ter aqui, Felipe, no nosso primeiro pre-market aqui na BMC News. Né? Como bem falaste, sempre à disposição. Grande amigo do mercado. Muita bagunça já fizemos aí, né? Lançamos ao vivo afora. Né? Então tem um grande apreço aí pelas suas análises, cara. Vamos que vamos. Três, 4 lives ao mesmo tempo, né, Guga? Nossa, enlouquecedor. Enlouquecedor. Vamos lá. Boa. Bom, Felipe, vamos começar falando de Ibovespa aí. Queria que você analisasse aí como foi o dia de ontem aí pra gente. Enquanto isso, eu e o Guga vamos interagindo aí contigo e vendo os melhores gráficos para ir pra gente falar. Vamos que vamos então. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vou ter que travar aqui de uma outra live, que a gente vai participando também. Aqui é 3 lives ao mesmo tempo, né? Bom, compartilhar minha tela com vocês aqui. Pronto. Então vamos lá. Aqui está o gráfico do nosso Ibovespa, né, no dia de ontem. O movimento até me surpreendeu, essa alta no dia de ontem, né? Lá fora subiu pouco mais do que 1%. E a gente viu aqui o nosso mercado subindo quase 2% ontem, abrindo na mínima, né? E fechando praticamente na máxima, né? A máxima foi no 115.795, veio fechar aqui em 115.743, né? Rompendo as médias curtas de 9 e de 21, né? Conseguiu ultrapassar depois de uma semana fechando abaixo delas. A gente viu até um movimento engraçado aqui no Ibovespa, né? 5 pregões de alta consecutivos. Depois a gente viu aqui 5 pregões de queda, né? Também consecutivos, e a gente vê aqui agora, né? 2 dias consecutivos de alta, né? O fechamento de ontem acima dos 115.500 empolga, né? Principalmente por conta do volume financeiro, né? O volume financeiro aqui acima das médias, da média de 20 períodos do volume, né? Um volume aí então bem forte, foi o maior volume desde o dia 7, né, de outubro. Volume crescente na parte das compras, inclusive, começando a apontar para cima. Quando a gente tira um pouco, né, o foco do curtíssimo prazo, a gente vê que essa região é uma região de teste muito forte do ano passado, praticamente dos últimos 2 anos, né? A gente consegue ver aqui um canalzão de baixa, tá? Um belo canal de baixa com topos decrescentes e fundos decrescentes, e que respeita essa linha aqui amarela decrescente minha, né? Inclusive a gente chama de uma LTB, uma linha de tendência de baixa, tá? A gente consegue apresentar aqui também, pessoal, mais um teste no dia de ontem, e aí o que chama a atenção daqui para frente, né, é se o Ibov vai conseguir romper essa máxima aqui dos 118.380, tá? Então, passando dessa região, aí a gente tem aquelas nossas projeções mais antigas, né, tanto dos 121 mil pontos até os 126 mil pontos e depois nos 131 mil pontos no Ibovespa, que é a máxima histórica, que foi inclusive após o pior momento aí da pandemia. Então é mais ou menos por aí. Felipe, eu tô olhando o teu gráfico aqui, eu tenho um pensamento muito positivo, muito alinhado com o que tu tá falando, né? E, assim, olhando, me parece que essas próximas 2 semanas elas serão muito decisivas para um grande movimento para o Ibovespa, né? Eu acredito que, me corrija se eu estiver errado, mas olhando para esse gráfico agora que tu está nos compartilhando, não tem movimento pequeno. Ou rompe e acelera o nosso mercado, né? Ou entra num período de correção, me corrija, podemos voltar lá para baixo, para o fundo do canal, é isso mesmo? É exatamente isso, né? Inclusive a gente tem aqui, né, como você falou, né, rompendo esses 118.400, a gente tem grande força, né, para buscar esses patamares superiores, como eu apontei para vocês. E por outro lado, né, o mercado se apavorando, vamos dizer assim, se perder essa mínima aqui da semana passada, na sexta-feira, né, nos 111.600, a gente tem um primeiro tropeço aí, até pelo menos aqui essa região de suporte. Já estamos falando de 3%, tá? Até os 108 mil pontos. E depois, pessoal,
aí o tropeço é bem maior mesmo, para renovar as mínimas do ano, inclusive, até pelo menos 95 mil pontos, com uma queda de 15%, e até mais, né? A gente tem até essa margem, como você bem comentou aí, Guga, dos 91.500, 92 mil pontos, com uma queda de quase 18%. Mas eu sou, né, a gente sempre comenta aí, né, deixa eu ver se eu habilitando aqui o meu vídeo, vai cair aqui. Não caiu. Os dois estão funcionando normal, só um segundinho. A gente sempre, né, eu sempre comento que eu sou aquele eterno otimista, né? A gente espera que o mercado puxe para cima. Quando a gente olha aqui na tendência mais de curto prazo, a gente vê uma tendência de alta mais firme aí. Para mim, a princípio, é uma leitura de alta sim. Esse cenário de quedas aí eu prefiro deixar um pouquinho de lado. Concordo, tô contigo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Felipe. O que tu tá sentindo que tem feito... assim, pelo que eu acompanhei, tu me corrija se estiver errado, né? Tu é um cara que acompanha muito de perto todos os movimentos que o mercado vem fazendo. Tem sentido que tem mudado alguma coisa no comportamento do mercado nesse período entre os dois turnos das eleições? O mercado mudou alguma coisa? Ele está mais otimista? Ele está mais comprador? Os movimentos estão mais de queda, mais pessimista? Eu olhando assim para o gráfico, esse gráfico que está mostrando aqui do Ibovespa, né, tem me mostrado que a gente está num movimento positivo, né, num movimento otimista. O que tu tem percebido do mercado, né, principalmente nessas 2 semanas? O que tu está esperando para essas próximas 2 semanas também, que antecedem o segundo turno? E, enfim, né, o que tu está olhando aí para nós? Então, vamos lá, gente. Em relação às eleições, né, a gente com certeza vê aqui o mercado interpretando de forma positiva, tá, o comportamento do primeiro turno, né, não só pela vitória, vamos dizer assim, né, no primeiro turno, das vitórias regionais da direita, né, que tem uma pauta muito mais reformista, uma pauta muito mais de privatização, enfim, né, de que as empresas sejam mais voltadas para o seu core business, empresas estatais que eu digo, né, então como que uma Sabesp, né, seja privatizada aqui em São Paulo, né, inclusive com a vitória do Tarcísio, isso ficou muito em alta, né, e a gente vê com certeza o saldo positivo. Na sexta-feira pré-eleição, que foi aqui no dia 30, né, a gente já viu o mercado realizando, né, os ganhos dessas quedas, né, o mercado desabou ao longo da semana e depois acabou puxando forte para cima na sexta-feira, subiu 2,2, mas até aqui a gente não tinha ainda a definição do primeiro turno. Depois, no primeiro pregão, na segunda-feira após eleições, o mercado fez a sua maior alta aí dos últimos 2 anos praticamente, né, subindo 5,54, que foi esse grande movimento aqui, ou seja, interpretou como positivo, né, esse resultado aí mais para a direita, vamos dizer assim, politicamente falando, das eleições de primeiro turno, continuou subindo depois, tá? E por outro lado, né, depois tivemos 5 pregões, como eu falei aqui, de realização. Porém, essa realização não apagou o movimento do pós-eleição, tá? Inclusive, nesses 2 últimos pregões dessa semana, né, segunda e terça-feira, o mercado fechou com uma forte alta, tá? Em 2 dias consecutivos, na segunda-feira subiu 1,38 e ontem subiu 1,86. E outra coisa que eu sempre comparo, né, o tamanho, a amplitude dos candles, né? Então, aqui a gente viu na quarta-feira passada, quinta e sexta, ele sair dos 115.800 para ir testar aqui no fechamento 112.100 em 3 pregões, né, em 3 períodos de negociação. A gente viu aqui na segunda-feira sair lá da abertura do 113.600, né, praticamente a mesma região de fechamento de sexta, para fechar ontem no patamar de quarta-feira. Então, em 2 dias, a gente subiu o que demorou 3 para cair. Ou seja, as altas estão muito mais fortes do que as quedas, pela minha leitura, né? Inclusive com o fechamento de ontem na máxima do candle e o volume vendedor, que a gente chama decrescente, e o comprador crescente. Então, esse fundo mais elevado do que o último fundo anterior, com esse último topo mais elevado que o topo anterior, a gente pode até brincar aqui de fazer mais um canalzinho de alta do curtíssimo prazo, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê aqui que sim, né, observando o saldo pós-eleições, o mercado, do meu ponto de vista, está muito mais positivo, vamos dizer assim, muito mais otimista do que pessimista. Vamos ver se vai ter força para romper os 118.300, 118.400. Bacana, bacana.
E, Felipe, não sei se o Daniel quer fazer alguma pergunta, senão eu vou perguntando, porque eu sou curioso. Vamos embora. Né? Eu gosto de entender a visão, entender o que está se passando pelos analistas. Né? Vamos embora. Eu queria saber, Felipe, tem algum setor que tu está acompanhando, que tu está enxergando que está sendo destaque nesse momento, assim, ou que tem um pouco mais upside, algo que está te chamando mais atenção, né? Olhando para o lado positivo, né? Sem olhar para o lado negativo, obviamente. Então, vamos lá. Como você bem falou em relação ao varejo, eu estava acompanhando a live aqui antes de entrar, você pensa que vai ser um comportamento diferente do varejo. Eu concordo com você em relação ao final de ano, né? A gente está tendo aí um momento, né? Até o Magalu, né, por exemplo, a gente está tendo um momento totalmente inédito, né? A primeira Copa do Mundo aí pós-pandemia, e a gente vê sim que o Magazine Luiza, por exemplo, já teve uma bela recuperação pelo mercado entender que o ativo estava subprecificado, vamos dizer assim, né? Porém, quando a gente olha aqui, né, as máximas do ano passado, até o fechamento de ontem, por exemplo, o papel ainda acumula queda de 82%, né? E a gente teve essa bela congestão aqui no iniciozinho desse ano, né? No final do ano passado e início desse ano. Então, a gente tem sim região de teste, aqui inclusive já testou, né, no topo da semana passada, já testou como região de resistência, né, esse patamar. Temos aqui sim potencial de chegar em 7,44, né, que aí já estamos falando de uma valorização em relação ao fechamento de ontem de 72%. Então, do meu ponto de vista, olhando pelo gráfico, né, via varejo também, nem se fala, né, varejo já alimentício, né, já está um pouco mais corrigido, né? O Pão de Açúcar, por exemplo, também já deu uma bela puxada no início desse segundo semestre, mas para mim ainda tem muito espaço para o papel recuperar esses patamares, né? Pão de Açúcar, por exemplo, vindo buscar aqui, já está com 50% de perda da máxima do ano passado, né? Ambev aí, que o pessoal sempre faz muitas projeções, sempre em véspera de festas de final de ano, carnaval e Copa do Mundo não é diferente, né? O pessoal sempre é atraído para a Ambev por entender que o consumo de bebida alcoólica vai aumentar bastante nesses períodos, né? Então a gente tem aqui 22% de depreciação sobre o topo de 2021. Outro setor que também parece estar dando alguns sinais de ignição, né, que ainda dá tempo de entrar, é o da construção civil, né? Ainda mais com um cenário aqui no Brasil de estabilidade, né, dos juros, né, alguns sinais de que o aumento do ciclo dos juros, né, tenha chegado ao fim, ou, né, próximo do fim, já para quem sabe pensar em quedas no início do ano que vem, e com certeza o cenário de juros mais baixos é mais interessante para as construtoras, né? Então o financiamento imobiliário vai se dar bem, vamos dizer assim, com esse cenário. Então a gente também é outro setor só o fato de não pensar também que vai subir, só em pensar que no fato de que não vai subir também os juros já ajuda, né? Exatamente. E então, assim, a gente tem aqui Serela com 30% de depreciação da máxima anterior. Aí, eu até coloquei a Zetec na nossa carteira para a semana por isso, né? É um dos papéis aí que também está mais descontado. A gente está aqui com 50% de depreciação da máxima anterior, né? E detalhe, né? A gente não está falando da massa desse topo anterior em relação a um cenário pré-pandemia, tudo certinho, mar calmo, etc. A gente está falando de um cenário já com pandemia aqui no preço, né? Então, assim, a gente tem sim muita possibilidade, muito espaço para subir, ainda mais, né, o Banco Central do Brasil, né, foi um dos primeiros a aumentar juros, aumentar de forma agressiva, e agora colhe os frutos dessa decisão. Então, com certeza, construção civil, varejo, até bancos, tá? Itubi, por exemplo, né? Olha o gráfico de Itubi, né? A gente não tem como deixar de lado, né? Vale tá muito barato, Vale. Eu tô careca de falar aqui na nossa transmissão, ainda mais agora, né? Que teve aí mais um. Oi? A calvície de tanto falar, então, a carequinha de tanto falar, não entendi. Não, esse problema não vai ter, esse problema não pretendo ter, né? A gente corta cabelo porque o cabelo é ruim mesmo, mas vamos que vamos, foco aos gráficos aqui, e Vale então só desse ano, né, gente? Olha o espaço que a gente tem para crescer de Vale, né? Vale depreciado 27%, né? Flertou aqui com patamares acima das médias de 200 períodos, né? Então, assim, a gente tem bastante espaço para recuperar. Olha Vale aqui, olha que topo lindo de Vale aqui nos R$98,
né? A máxima aqui do ano passado, né, de 2021, a máxima também legal, né, Felipe, desse ano, então vale para mim Felipe, 98 em breve. O legal disso tudo que tu tá nos mostrando é que o mercado já teve nesse cenário, o mercado já entende o que justificaria os preços estarem em um determinado cenário, e a gente tem uma desvalorização aí muito grande, como tu falado, de 50%, 40%, 70%, né? Então o mercado consegue enxergar muito bem, né? Só o retornar a um determinado patamar já traz uma super performance aí para a carteira dos investidores que tiverem um pouco mais de paciência, pelo que eu estou entendendo aqui nas análises que tem nos mostrando. Exatamente, né? É aquele velho ditado, né? A Bolsa de Valores ela sempre remunera bem o mais paciente, né? É a troca de dinheiro entre os pacientes e os impacientes. Só para você ter uma noção, só para a gente, né, voltar aqui um dado interessante, né? Você falou sobre, né, 20%, 50% de depreciação. Olha alguns ativos aqui, quanta depreciação a gente tem em relação à cotação dos últimos 12 meses, tá? A gente tem aqui IRB e Melius, eu não gosto muito, tá? Então eu não vou nem usar esses exemplos, que são exemplos mais radicais, mais extremos, vamos dizer assim, né? Agora, Magalu, 70% em relação aos últimos 12 meses. Natura, mesmo com a alta que a gente viu aqui ontem, né? Por conta da ESOP, ainda assim está com uma queda de 67% em relação aos últimos 12 meses. CVC, Pets, Qualicorp, Via, Banco Pan, olha o gráfico de Banco Pan, pessoal. Olha o gráfico de Banco Pan. Se isso aqui não mostra, né, uma bela recuperação agora de curto prazo, pessoal, eu não sei o que mostra. Né? A gente vê aqui, né, esse belo canal de alta, flertando com a média de 200. A hora que testar, a hora que romper essa média de 200 e de preferência romper esses 8,28, pessoal, logo ali a gente tem R$11, depois a gente vai para R$13,50, depois a gente vai para R$17 e quem sabe aqui R$24. Né? Então, assim, Banco Pan também uma excelente oportunidade. Alpargatas perdendo 55%, Redditor 54%, Marfrig 53%, Azul 52%, Gol também, enfim, Americanas de novo, e Minas. Então, a gente tem empresas bem sólidas, né? Não estou falando de nenhuma empresa que fez IPO recentemente, não. Estamos falando de empresa bem sólida, Uzi Minas, Embraer, né? Marfrig, Alpargatas, empresas, Ecorodovias caindo quase 50%, CSN. A gente não está falando de Melius e IRB, né? Estamos falando de empresas grandes, empresas consolidadas, Raizen, Hapvida, enfim. Né? A gente tem muita oportunidade no mercado, mesmo com esse primeiro impulso já sendo dado aí. Sensacional, sensacional. Daniel, vocês têm quanto tempo a gente tem ainda de programa? Podemos continuar perguntando ou não? Se possível, só mais uma pergunta, porque senão a gente estoura tudo aqui. Tá bom. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é em relação ao hoje, né? Vou aproveitar que tu está aqui, pega especialista também em operações pontuais, né, operações de curto prazo. O que está enxergando para hoje, para o nosso mercado? Tem alguma projeção? Tem algum rastro, aí, algum cheiro que a gente possa tirar aí para índice, para dólar, algo do tipo também para poder agradar o nosso público que está nos assistindo aqui pela Nelógica, ao vivo, pelo YouTube, né, que gosta muito de operações de curto prazo? Com certeza, vamos lá, eu vou até tirar aqui o compartilhamento, voltar aqui para minha câmera, né? Hoje a gente vai ter livro bege nos Estados Unidos, às 15 horas, para quem não sabe o que é o livro bege, é uma coletânea de expectativas e projeções do Banco Central americano sobre a economia americana e também, né, dando uma pincelada na economia global, tá? Que é o principal evento do dia de hoje, porque a gente já teve mais cedo também os dados de inflação, né? O CPI lá na zona do euro, né? Que bateu recorde, né? Bateu aqui em 9,9% em setembro, recorde, máxima histórica, né? Mas ainda assim veio abaixo da expectativa. Então é muito engraçado. A gente vê inflação lá na zona do euro alta, batendo recorde, mas ainda assim o mercado lá fora sobe. Como assim? Né? Veio abaixo da expectativa. Né? A expectativa era de vir um dado bem pior, né? Batendo aí os 10% e veio um pouco abaixo. Então o mercado falou: opa, já estava precificado um cenário de 10%. Veio 9,9, um pouco abaixo, né? Parece pouco, mas é bastante coisa, né? Então, o mercado lá subindo nesse momento. Aqui não. Lá nos Estados Unidos, né? A gente teve balanço, né? Divulgação de balanços aí de Procter & Gamble, P&G, IBM, Tesla e Alcoa, né? Que também não foram, não vieram tão bem, porém, ainda assim,
o mercado não conseguiu realizar, né? Os futuros americanos em alta, né? O mercado americano abre agora às 10h30, daqui a pouquinho, né? Um pouco depois do nosso mercado aqui, e também fechando em alta, né? A gente tem também em alta, além dos futuros do mercado europeu e dos futuros americanos, a gente tem também as commodities em alta, né? Então isso pode ajudar sim o Ibovespa a continuar a sua valorização, e aí a gente, né, se encaminhando para, quem sabe, mais 5 pregões, né, mais 3 pregões, vistos os 2 anteriores de alta aqui no nosso mercado, no Ibovespa. Então, a princípio, né, índice para cima hoje, dólar para baixo, e vamos aproveitar aqui durante a nossa live. Eu também faço uma live aqui no meu canal, né, Felipe Fradinho, todos os dias de 8h45 até o meio-dia, acompanhando o mercado. Então, já aproveito para estender o convite para o pessoal nos acompanhar também, a galera que quiser operar índice e dólar. E agradeço, né, o espaço aí dado pelo Daniel e pelo Gustavo. Sempre uma honra estar aqui na BMC, é muito importante para mim. Então, sempre à disposição também. Show de bola!